Ei galera, Jason aqui para mais um episódio do nosso quadro mensal analisando sinopse de mangás dos membros aqui do nosso canal. Lembrando que se você tem vontade de ter a sinopse do seu mangá, né, a ideia do seu mangá analisada aqui por mim, é só se tornar membro clicando aqui no botão aqui embaixo, seja membro. A partir de R$3 por mês você já se torna membro, tem acesso aí aos vídeos com antecedência, alguns conteúdos extras e também tem a sua sinopse analisada, também tem prioridade no desenho de personagens, e se você assinar na categoria mangaka, você pode ter até as primeiras páginas do seu mangá analisadas também. Faz um bom tempo que eu não gravo aqui os conteúdos de sinopse, né, porque eu tive a viagem e tal, então a última vez que eu gravei faz praticamente 2 meses, então estou enferrujado, mas vamos lá, eu separei algumas sinopses aqui enviadas pelos membros pra gente trocar aquela ideia. E eu tô voltando um pouco ao modelo antigo aqui. Eu tinha parado porque eu tava fazendo outras partes de Hooligan, então agora eu tô voltando aqui. Na verdade, eu não vou estar desenhando uma página propriamente de Hooligan enquanto eu analiso aqui a sinopse, eu vou estar finalizando a arte de um card de Hooligan, porque esse ano vai sair o card game de Hooligan. Eu tô finalizando aqui as artes, que, né, todas as artes desenhadas à mão ali pro card game, então enquanto eu vou fazendo a finalização aqui, né, a arte já estava quase pronta, mas vou gravar aqui e finalizando a pintura dela junto com vocês, então se acompanha aqui. E quero agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal, porque é vocês que ajudam esse canal a continuar existindo e esse quadro a continuar existindo. Então vamos dar aquele salve ali para os novos membros e para quem renovou a sua assinatura aí nos últimos tempos, né, cara? É bastante gente. Eu nem sei aqui se eu perdi a conta, porque, como eu disse, faz muito tempo que eu não gravo esses conteúdos, né? Os conteúdos que vocês vinham vendo aí, eu tinha gravado em dezembro para ir publicando durante a viagem. Então eu vou ler aqui uma renca de membro para garantir que eu tô citando todo mundo que se inscreveu. Então vamos lá. Eric Figueiredo, 3474. Falta de sorte 2025. Espero que em 2026 tenha mais sorte. Matheus Dansberg, 2616, eu não vou ler os números, tá? Fica estranho. Vamos lá. Shin Rimuro, Frafraz, Ryuzen Inc., Paga Júnior, Xingue, não sei como é que se lê, Draex, Jeff Diniz, Bliss Cris, Anderson Santos, que é um dos membros mais antigos aí do canal, muito obrigado. O DK Chaves, o Armando Bloch, o Isekai Noriuhime, o Arlen Ribeiro, Meirelles, o Jude Holden, o Sims by Gab, o Mr. Júnior Silva, o De Castro, o Sou 27 Mangá, Laís Gomes Goulart, esse aqui é difícil, JRLB8CS, eu não sei como ler, o Emanuel XT, o Cristiano Santos e o Bakugou YouTube. Muito obrigado aí para todos os membros, vocês ajudam demais o canal a continuar aqui e bora então para as nossas sinopses. Lembrando que agora, por conta da quantidade de membros, eu estou selecionando aqui sinopses que eu acredito que possa ter algo a contribuir e agregar para o conteúdo do canal, e as outras sinopses que não são selecionadas para entrar aqui em vídeo, eu analiso no próprio comentário, no próprio post. Então se a sua sinopse não entrou aqui, é só dar uma entrada lá no post, que muito provavelmente vai ter um comentário meu ali, analisando e dando dicas sobre ela, beleza? Bora lá, o nome da nossa primeira sinopse é Fallen Archangel. Após cometer um pecado proibido, um jovem arcanjo é banido do céu e lançado ao submundo, onde descobre possuir um poder único. Anos depois, ele recusa uma proposta de dominação feita pelo misterioso Vork, que mata seus pais brutalmente. Gravemente ferido, ele foge para a Terra, onde recebe um braço mecânico e uma máscara de um amigo cientista. Vivendo entre humanos, ele treina em segredo e enfrenta criaturas do submundo, incluindo o caçador Kyacho, não sei como é que fala. Durante esse tempo, se apaixona por uma garota que revela ser uma arcanja sem asas. Após uma batalha extrema, ele desperta um novo poder e derrota Kyacho, que antes de morrer avisa: Vorg está vindo. Agora, no dia de seu aniversário de 22 anos, sinais estranhos indicam que a verdadeira batalha está prestes a começar e o arcanjo caído precisará encarar seu destino para salvar tudo que ama. Bora vir aqui para o meu desenho e vamos fazer aquela análise desse mangá. Logo de cara, o que eu posso dizer é que eu vi várias ideias interessantes, mas aqui a gente tem das velhas coisas que eu costumo comentar aqui no canal, né? Que, cara, eu achei que a prévia da história, ela parece tão interessante quanto o que a gente vai acompanhar logo em seguida, né? Que seria essa parte do retorno do Vogue. Quer dizer, eu acho que o autor criou isso e ele ficou empolgado em revelar essa parte que seria o passado da história, e realmente ela é um passado interessante. Tão interessante que eu acho que vale a pena você realmente contar isso na história, e aí você não colocaria tudo isso
na sinopse. Então acho legal, tipo, você ter essa questão de realmente a sinopse começar talvez quando ele chega na Terra. Então, o que seria contado nas primeiras páginas do mangá seria essa questão de que ele foi banido, e aí, se for um mistério da história, aqui não tá, né, escrito, só fala que ele fez, né, um pecado proibido, então não revela na própria sinopse o porquê que ele foi banido. Isso eu acho uma boa estratégia para, tipo, ao longo da história ir trabalhando esse mistério do porquê que ele foi banido. E aí começar com, tipo, beleza. Assim, teve duas coisas que eu fiquei um pouco curioso. A primeira coisa é que, conhecendo um pouco sobre, né, essa parte da mitologia e tal, você entende que arcanjos são, tipo, os top. Tanto que, tipo, eu acho que na Bíblia são citados só 3 arcanjos, e eu não lembro se Lúcifer é um arcanjo ou não. Né? Eu sei que em muitos lugares ele é considerado um arcanjo, mas não sei se ele é só um anjo normal, e realmente arcanjos são só os 3, só o Gabriel, o Rafael e o Miguel. Então arcanjo é uma classe top. Aqui, todo mundo que aparece tá descrito como arcanjo, né? Inclusive a garota que ele se apaixona, ela é uma arcanja sem asas. Eu não sei se o autor ele tá usando o termo arcanjo para qualquer anjo ou realmente, né, todos eles são anjos fodões. Né? Porque daí entra aquele lance, né? Tipo, o mago e você tem o arquimago. Arcanjo vem desse mesmo arque, que é pra, tipo, dizer algo que tá acima, né? Como você tem alguma língua aí, um grego, um latim, deve significar, tipo, acima, chefe, ou qualquer coisa nesse sentido. Não vou parar aqui para pesquisar agora, mas a gente consegue compreender que essa é mais ou menos a ideia, né? Então a primeira coisa que eu deixaria na dúvida é essa: ele realmente é um arcanjo, todo mundo realmente é um arcanjo, ou o autor só estava usando o termo arcanjo para se referir a anjo normal e não vai ter isso de hierarquia nessa história. Todo anjo é arcanjo. E aí, nesse caso, eu acho que eu chamaria todo anjo de anjo, porque ficaria um pouco mais fácil do leitor não ter essa mesma dúvida que eu tô tendo aqui agora. A outra dúvida que eu tive é: os anjos têm pais? Tem família? Como que funciona essa questão da vida dos anjos? Porque eu não imaginava que, tipo, teria como matar os pais dele. E peraí, se ele foi pro submundo, os pais dele estão no submundo também? Como que funciona essa questão? Porque o que dá a entender ali é que ele foi banido do céu, do paraíso, né? Aí ele foi pro submundo. Aparentemente a família dele estava no submundo, de modo que ela possa ter sido assassinada pelo Vogue. E aí, para fugir do Vogue, ele vai para a Terra. Se esses eventos não estão ligados nessa ordem que eu falei, então é preciso trabalhar melhor como que a sinopse está escrita, ou depois, né, durante o mangá mesmo em si, trabalhar esses elementos para que não role essa confusão, porque a interpretação que me veio à mente foi essa, de que os pais dele de algum modo estão no inferno também, no submundo, e o Vogue matou eles no submundo. De modo que ele fugiu para a Terra para fugir do Vogue, né? Para não ser morto também, ou algo nesse sentido. É o que a sinopse dá a entender, a interpretação que a gente tem. E aí eu sempre comento: se não foi essa a intenção do autor, eu sempre tomo um cuidado a mais, porque se talvez na hora de escrever a sinopse, claro que tem toda uma questão de resumo, etc., que eu acabo cobrando ali, né? E que faz com que o autor às vezes tenha que dar uma cortada em algumas coisas, mas se já na sinopse alguma coisa fica muito confusa, eu sempre me questiono se o autor mesmo vai ter aquela habilidade para transmitir isso no mangá. Querendo ou não, escrever um texto numa sinopse é mais fácil do que realmente contar isso através das páginas do mangá. Então, não é tipo, não, você é ruim, você não consegue fazer. É só tipo, atenção redobrada então, para esses pontos que podem ser um pouco mais confusos, para que você possa explicar e que, novamente, o leitor não tenha a mesma dúvida que eu estou tendo aqui nesse momento. Para além disso, voltando para a parte que eu estava falando, né? Aí ele vai para a Terra e aí ele tem lá um confronto, né? Ele tem esses embates com criaturas do submundo e ele aparentemente quer se vingar do Vogue, sei lá como é que se lê o nome dele. E aí ele vai enfrentar um outro cara e aí esse cara vai dar essa pista de que o Vogue tá voltando. Eu acho que isso pode ser a linha narrativa da história, sem você ter um time skip, sem você ter toda essa questão de que isso é o que aconteceu no passado e agora a gente vai ver só essa questão do retorno do Vogue. Porque eu acho que combina com a noção da história. Eu acho que fica uma quebra muito grande você ter isso só como um time skip. Aí você pode levantar a questão de tipo, mas é porque eu não quero que a história ela fique tão longa assim, não quero essa história tão extensa. Então,
Se eu for contar tudo isso, pô, vai virar uma série gigante e eu sei, Jason, você já falou várias vezes aqui que não é legal fazer uma série gigante por conta de inúmeros casos que eu não vou me estender aqui ao longo desse vídeo. Mas aí o que eu falaria para você de repente mudar essa história um pouco, de modo que talvez esse cara ali já seja um servo do Vogue enviado e aí tipo você consegue encurtar isso, ou já ele ser o Vogue mesmo, você não precisar de toda essa preparação para a história poder começar, porque ela já está interessante o bastante, ela já está acontecendo ali. Não tem por que você pausar uma história que já está acontecendo, sendo que você pode simplesmente seguir com ela e talvez vai ficar mais dinâmico. E tem toda essa parte interessante. Uma coisa que eu achei meio estranho novamente. Ele é um arcanjo que tem família, mas que recebe ali um braço mecânico e por algum motivo isso é algo, né, que tipo, que é importante o suficiente a ponto de ser contado na sinopse. Talvez seja só empolgação do autor com algo que ele criou e aí ele quis colocar na sinopse, mas é só uma característica física do personagem que teoricamente não teria que estar ali, tipo, do mesmo jeito que não tá a cor do cabelo dele ou algo assim. Mas não sei. Quando eu escuto falar arcanjo, um braço mecânico parece um poder muito menor do que o de um arcanjo. Então, tipo, quando coloca esses elementos, me faz ficar na dúvida em relação a quanta força realmente ele tem, quanta força os arcanjos têm de verdade, a ponto de que um braço mecânico é alguma vantagem de algum jeito, ou algo nesse sentido. Eu realmente acredito que isso é só uma espécie de definição ali de caracteres do personagem que o autor gostou do design e quis colocar na sinopse, mas talvez não seja um elemento ali para tipo, aumentar a força dele e talvez não tinha muita necessidade de estar na sinopse nesse momento, apesar de que eu imagino que vai incluir na história. Talvez o elemento que está faltando aqui que poderia ser a ligação é que durante esse ataque e assassinato dos pais do protagonista, o Vogue também arrancou o braço dele e por isso ele recebe um braço mecânico, porque ele não tem um braço. Então não é que esse braço é algo especial ali, mas é só algo para realmente completar ele, porque ele não tem, né? É mais um conserto do que um upgrade, digamos assim, né? Uma coisa que eu sempre fico confuso é sobre essa relação, né, em algumas histórias, e isso tem que ser muito bem trabalhado, de você juntar elementos muito tecnológicos com elementos de magia e mais místicos, assim, né? É algo difícil de você calibrar como que isso vai funcionar. Geralmente fica um pouco confuso, mas não é algo tipo um erro ou um defeito ou algo do tipo. É só algo que, se não for bem calibrado, como eu disse, pode ser que fique confuso ali pro leitor entender e para você calibrar o poder das coisas, né? O nível ali de poder das coisas. Porque geralmente magia parece mais forte que tecnologia na maior parte dos casos. Vai ser diferente? Por que vai ser diferente? Por que funciona assim? Aí vai do autor conseguir explicar isso ao longo da história. Fora isso, me parece uma jornada de vingança, né? Do tipo clássico. O personagem tá ali, ele tem a oportunidade de construir uma vida do lado da outra pessoa que ele ama, mas a vingança volta a bater a porta dele, e aí ele tem que tomar essa decisão. Acho legal, gosto desse tipo de dinâmica, gosto desse tipo de história. É importante só realmente trabalhar esses conflitos, essas coisas, de maneira que o personagem não seja só o porradeiro que vai enfrentar tudo que aparecer na porta dele, né? Que ele tenha dúvidas, que ele tenha medos, que ele tenha receios, frustrações, etc., né? Que ele seja obrigado a fazer escolhas difíceis, porque isso ajuda a humanizar o personagem, mesmo que ele seja um ser divino. Indo aqui para nossa próxima sinopse, o nome dela é Mala Sem Asas. Achei interessante que parece tipo mala sem alça, mas daí é o negócio com asas. Gostei do título. Bruna, primogênita da Rainha das Fadas, nasceu com as asas atrofiadas e incapaz de voar. Mesmo assim, treinou para participar da Peregrinação das Fadas, uma corrida ao redor do mundo entre colônias em busca de glória. Quando sua irmã mais nova, Júlia, é escolhida como representante oficial, Bruna entra na disputa por conta própria, jurando vencer. Em meio à jornada, um acidente muda os planos. A partir daí, ela segue viagem com peso extra, a própria irmã. Dá uma curiosidade, o autor fala aqui que a história vai ser um one-shot, né, de pelo menos 60 páginas. 60 páginas dá para desenvolver um one-shot legal, né? Você não consegue talvez fazer todos aqueles arcos de personagens mega gigantes, mas você consegue contar uma história muito bem e sim desenvolver e fazer os personagens serem cativantes em 60 páginas de boa. Dá bastante curiosidade sobre
o que é, né? Tipo, esse peso da irmã que ela vai ter que carregar, tipo, será que é um acidente que deixou a irmã dela desacordada e agora, tipo, ela vai literalmente carregar a irmã para poder concluir. Eu lembro dessa personagem, eu cheguei a desenhar ela em um dos últimos desenhos do personagem dos Inscritos. Ela tem um design bem legal e eu lembro dessa questão que fala sobre ela ter nascido sem asas e meio que as fadas, né, tipo, vamos dizer assim, que relegarem ela ali, tipo, ela ser excluída por conta de ela ter nascido sem essas asas, então ela tenta compensar a falta de asas com força física, né? O que faz com que no mundo assim, eu imagino que faça com que ela seja ainda mais, né, ostracizada. Ostracizada a palavra? Enfim, que ela seja ainda mais ali, né, separada e viva mais à parte, né, do grupo dela ali. Eu imagino que talvez uma boa mensagem para essa história, e que foi o que me pareceu aqui lendo a sinopse, é sobre essa questão de você querer se provar, e às vezes nesse querer se provar você perde um pouco a noção de si mesmo. Como que eu posso explicar isso? O que eu imaginei da história seria algo parecido com isso. Ela, a Bruna, ela tem essa questão, né? Ela nasceu sem asas, então, tipo, dentro da sociedade dela, ela não consegue ser bem vista, ela não consegue cumprir ali os desígnios de ser uma fada normal. E aí, o que faz com que ela, né, treine seu corpo fisicamente, né? A personagem é uma personagem mais forte, mais bombada, então ela treina seu corpo fisicamente para conseguir provar que ela consegue fazer as coisas que as fadas fazem, mesmo sem ter as asas. Ou seja, a personagem em si, ela tem uma busca ativa ali por aceitação, né? Você lembra ali do Naruto no começo do Naruto. Então ela tem uma busca ativa por aceitação. Quando a irmã dela é escolhida para fazer a parte da corrida e coloca aqui que ela decide entrar na disputa por conta própria, ou seja, que ela não poderia entrar nessa disputa por conta própria, ela precisaria ser escolhida, ela tá meio que indo contra tudo ali porque ela quer se provar. Novamente, ela quer aceitação, ela quer se provar para os outros. E aí, no meio da corrida, a irmã dela sofre um acidente. Esse acidente pode até ter sido provocado por ela, né, pela própria Bruna, porque a partir desse momento é quando a Bruna vai começar a entender que apesar do mundo ser um lugar injusto, não tem necessariamente por que ela ter que se provar de que ela está perdendo a própria personalidade na busca de aprovação de outras pessoas e está fazendo coisas que talvez ela mesma julgaria como errado. Claro que é difícil abordar esse tema numa história sem parecer que você está passando pano para a injustiça do mundo, mas eu acho que é um tema bem profundo e bem adulto para ser abordado, né? Se bem tratado, no sentido de que a busca dela por aprovação fez com que ela entrasse ali na corrida e talvez fizesse uma competição negativa com a irmã dela, de modo que ela enxergava a irmã dela de maneira negativa, sendo que talvez, e aí varia, né, de acordo com como seria a história, mas talvez a irmã dela não fosse necessariamente a pessoa com quem ela deveria estar brigando ou estar enfrentando nesse momento. A irmã dela foi escolhida, mas não necessariamente a irmã dela tratava ela mal ou tinha uma relação negativa com ela, de modo que quando a irmã dela sofre esse acidente, talvez ocasionado por ela e por essa grande competitividade e necessidade de se provar, né, e de provar para os outros, principalmente ali o seu valor, a própria Bruna vai reconhecendo ali esse erro que ela cometeu e chegando nesse ponto onde ela não precisa se provar para os outros para ela compreender o próprio valor, porque ela estava querendo enxergar o próprio valor dela a partir dos olhos das outras pessoas. Então ela mesma se via como inferior, porque as outras pessoas a viam como inferior e a busca dela nunca foi por ela mesma, sempre foi essa busca insaciável por aprovação, até realmente ela cometer um erro ali que coloca a vida da irmã dela em risco, e aí ela é obrigada a lidar com essa consequência, lidar com esse peso e não só enfrentar todas as como eu posso dizer, todos os desafios físicos da própria competição e o desafio de ter que literalmente cuidar da irmã dela, mas o principal desafio que é o desafio psicológico, né, de reconhecer seu erro, de lidar com esse erro e ter que reconstruir a sua própria noção de vida, porque se ela passou a vida tentando provar que ela poderia fazer as coisas mesmo sem ter as asas, é uma reestruturação completa de planos e de objetivo
ela entender que ela não precisa dessa aprovação e que ela pode buscar o próprio caminho dela e que não necessariamente precisa disso. Então, eu acho que dá para ser uma jornada muito interessante para essa personagem, realmente de descoberta e essa parte interna dela ali, para além dos desafios físicos que eu tenho certeza que a história vai ter. E aí, como é um one shot, né, e é mais curto, apesar de ter 60 páginas, o que eu sempre comento aqui é que é interessante no roteiro, talvez esse roteiro já até esteja pronto, não sei se ainda dá para mexer, talvez o autor já esteja trabalhando na história, mas pensar nos desafios físicos que ela vai enfrentar, sempre de modo a esses desafios físicos ajudarem nessa reflexão que ela está tendo, então, nesse engrandecimento do personagem. É assim que a gente consegue fazer um arco de personagem bem construído, principalmente quando a gente está falando de poucas páginas, né? Porque é difícil, querendo ou não, você fazer esse arco. É fácil quando a gente está falando de uma história longa, etc., onde você vai mudando aquele personagem gradativamente, mas quando a gente fala de uma história curta, você tem que criar poucos acontecimentos, esses poucos acontecimentos têm que gerar a reflexão né, do personagem suficiente para que ele mude ao longo da própria história e na própria história ele renasça como um novo personagem que está mais preparado, que está mais bem construído ali para si próprio, né, mais amadurecido em relação ao começo da história. Então, cada evento é interessante que ajude nessa construção da personagem para que não pareça algo que acontece de uma hora para outra. O que acaba sendo muito comum também, né? De, às vezes, nessa busca de tentar fazer esse personagem passar por um arco, a gente cria um único evento e esse um único evento vai mudar a vida do personagem dali para frente o tempo inteiro. Você vê muito isso às vezes, né? Tipo, em episódios de mangá que são aqueles standalone, né? Então, tipo, você tem, vamos lá, pegar um Boku no Hero, Naruto ele tem a mesma coisa, um personagem que ele não gosta de heróis, ele acha que ser herói é uma besteira porque os pais dele eram heróis e morreram. E aí, tipo, um personagem faz uma ação que mexe com ele e isso muda completamente a visão de mundo daquele personagem dali em diante. Muitas vezes isso funciona para um personagem coadjuvante e tal, porque você não está ligando muito pro arco daquele personagem, mas para um protagonista, às vezes isso acaba ficando um pouco raso e pode ficar uma mudança muito abrupta. Principalmente porque você tem mais tempo ali para trabalhar aquele personagem, então geralmente você também teve mais tempo dele tendo aquele preconceito, por exemplo, se for o caso de ser um preconceito. Ou no caso aqui da Bruna, essa visão de mundo, que ela tem que se provar e essa visão combativa dela. Então, para a personagem mudar, é interessante que tenha esses outros aspectos de acontecimentos e talvez você possa usar a própria irmã dela como um gancho para isso, né, com diálogos e coisas do tipo, né? Então, talvez a irmã dela está inabilitada para continuar, mas não está inconsciente 100%. É, de modo que elas podem ter alguns diálogos e esses diálogos com a irmã dela ajudarem ela também a enxergar as coisas de outra maneira. Às vezes ela acha que a irmã dela é extremamente privilegiada só por ter asas, mas a irmã dela queria fazer uma outra coisa completamente diferente e está se deixando levar por conta dos mandos ali, né, das ordens e tal, da sociedade, e aí a própria Bruna se enxerga na irmã dela, vendo que ela não teria essa necessidade, mas ela está buscando isso ativamente, ela está buscando não ter a própria individualidade, por conta também de como aquela sociedade que ela está enxerga a questão de ter asas ou não ter asas. Então, eu acho que esse é o resumo aqui, né? Eu acho que pode ser uma história muito legal. Eu já tinha gostado muito do design da personagem e da ideia de modo geral, então acredito que vai ser um ótimo mangá. Eu focaria realmente nessa questão da visão da personagem sobre o mundo e para poder gerar um final que gere uma conexão e uma mensagem positiva também. E eu acho que uma mensagem, entre aspas, de aceitação, ela pode ser positiva de uma determinada maneira. É sempre complicado, né, como eu disse, fazer isso, porque às vezes pode gerar aquela mensagem de que o mundo tem que se dobrar à sua vontade e a quem você mas ao mesmo tempo é interessante entender que às vezes não é que o mundo precisa se dobrar, mas você precisa, às vezes, começar a se enxergar com seus próprios olhos e não com os olhos dos outros.
Para nossa próxima sinopse, o mangá, na verdade, ele já está até concluído. Para dar uma força aí pro autor, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para você ler o mangá dele lá na Flip-Thru. Então aqui eu vou tentar falar um pouco das minhas expectativas para essa história antes de ler, né? Só lendo aqui a sinopse, o que, é que eu tô esperando, mas você sabe que você tem a oportunidade de ler aí o mangá na íntegra já. Não na íntegra, talvez, porque eu acho que é uma série, então, né, deve ter mais coisa vindo pro futuro, mas já li pelo menos o começo dessa história. Após encontrar uma jovem misteriosa chamada Mia, a vida do Dr. Odilo muda por completo, se envolvendo em situações fantásticas e perigosas. Acompanha essa aventura através de lendas e mitos das terras tupiniquins, em um cenário inspirado nos Anos de Chumbo e com várias figuras inusitadas na história. Eu já desenhei acho que diversos personagens aqui desse mangá, porque o autor já é membro há muito tempo, talvez acho que ele foi um dos primeiros membros aqui do canal, então né, deu para enviar bastante personagem, bastante sinopse já até hoje, eu acho que eu desenhei vários. Essa história ela tem personagens tipo do Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras coisas assim, então é uma história que tem umas referências culturais muito interessantes aqui do Brasil, acho que isso cria um diferencial muito legal para a história. A gente costuma ver muita história com uma pegada mais folclórica e tal, mas acho que não tanto com esses outros personagens assim, né? E aí eu acho que isso cria um diferencial bacana. E pelos desenhos de personagens que eu fui fazendo, eu não imaginei que o Odilo talvez seria o protagonista dessa história. Não sei se a história tem um protagonista diretamente ali, se o autor chegou a pensar nisso, ou se só realmente a história começa com ele, e por isso é ele que está listado aqui na sinopse. Mas interessante, interessante. A sinopse ela dá bem pouco detalhes sobre os acontecimentos, sobre quem são os personagens, só que ele é um doutor e que ele achou a Mia. Eu gostaria que talvez nela em si tivesse um pouco mais de explicação de quem é a Mia para que deixasse a gente um pouco mais curioso de entender o que é essa história, mas eu acho bem legal o tempo onde a história se passa, o jeito como ela ela retrata, né, tipo essa questão que nem como ele falou ali, aventura através de mitos das terras tupiniquins, então tipo ele tá realmente trazendo a questão do Brasil ali para dentro da história, e isso é bom para colocar na sinopse, afinal de contas quem tiver interesse já vai despertar essa vontade ali. E realmente só o que eu sinto falta é um pouco de entender mais da parte da trama principal do que a gente vai ver, né? Sobretudo, sei lá, pode ser só nesse começo. Se a história for muito extensa, né? Quando a gente tá falando de um mangá muito longo, às vezes é difícil você listar qual que é a trama principal ali. É interessante que tenha, já falei isso aqui, né? E o autor aqui, o Nibiru's, né? Ele tá com certeza cansado de me ouvir falar sobre isso, né? Que é importante que o personagem principal ele tenha um objetivo claro ali para seguir, para que você consiga ter uma noção de progressão da história, né? De que a história está indo para algum lugar, que ele está chegando mais perto ou está chegando mais longe, e com isso você consiga ter as reviravoltas na trama e coisa do tipo, né? Que é difícil você fazer isso e o leitor sentir isso sem ter um senso de direção muito explícito ali. Então, isso é bem interessante de pôr, e na sinopse é legal que a gente às vezes já coloque um resquício disso, para pelo menos o leitor entender, né, para onde que a história vai, o que ela é, e claro, para eu conseguir fazer a minha análise aqui, quando eu tenho pouca informação, eu acabo conseguindo falar um pouco menos. Então, com base nisso, agora o que eu deixo para vocês aí é a recomendação de ir aqui no link dos comentários, né, e dar uma conferida nesse mangá feito por um membro do canal aqui de longa data. Torço muito, desejo muito sucesso aí pro mangá. Ele não colocou o título aqui, Legado de Boyuna, né, o nome aqui. Então, desejo toda sorte aí e sucesso pro Legado de Boyuna. Tenho certeza aí que vai ser uma série muito legal, né? Porque eu já vi bastante coisa dessa história, então acho que dá para fazer algo muito bacana e interessante. E essas referências culturais ali vão funcionar muito bem. E toda a pegada da história, você tem ali piratas, você tem essa questão ali de ela ser mais se passar realmente no passado, né? Que falou os Anos de Chumbo ali, então você tem a ver com ditadura, com todas essas coisas. Acho que dá para fazer um negócio bem maneiro. Nossa próxima sinopse eu já cheguei a analisar ela, que o autor refez, então vamos dar uma conferida aqui e trocar um pouco mais de ideia
sobre essa história. O nome dela é Box of God, ou Caixa de Deus. Uma estudiosa vaga pelas ruínas de um antigo mundo. Sua busca lhe dera uma certeza. O novo mundo se iniciou com uma mensagem para toda a humanidade. Buscai-os as 6 origens das 6 calamidades. A quem destruir um de meus monólitos, a vontade concedida a vós o permitirá alcançar o mundo e lhe conceder o absoluto poder. Desde então, a harmonia é fútil. Todas as pessoas manifestam poderes graças à sua vontade. Numa civilização, sempre haverá oprimidos que, ao se remoer, irão querer poder, e o terão. Seja ruína ou tirania, o ciclo do caos reina. Em frente a isso, só resta querer viver. Então, parece ser uma história bem caótica, no sentido de que não parecem ter personagens muito bonzinhos, ou pelo menos os bonzinhos não têm muita vez nesse mundo desde que essa era moderna começou. A dúvida que eu tenho é, a gente começa falando aí sobre essa pesquisadora, né, essa estudiosa, porque, novamente, é um pouco parecido com a dúvida da sinopse anterior, porque ela é a protagonista, é quem a gente vai acompanhar, então, tipo, ela tá fazendo essa pesquisa para entender isso, e talvez até para mudar um pouco as regras, deixar o mundo, tipo, um lugar um pouco melhor para se conviver, ou não, isso aí é só uma brecha pra gente entender mais sobre esse mundo. Se for uma brecha, então, assim, na sinopse em si eu não colocaria isso. Eu deixaria isso, beleza. Você pode colocar no mangá. No começo do mangá ser exatamente isso. A estudiosa chegando lá e tal, e vendo isso, e aí entendendo que o mundo começou, esse novo mundo, nessa nova era, foi ditado a partir dessa mensagem. Ou você pode colocar alguém falando isso numa sala de aula, explicando, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, enfim, para a sinopse em si, você pode simplesmente contar, né? Você tem essa vantagem que a sinopse ela é puramente narrada, então você pode simplesmente narrar e contar isso, e isso ajuda a poupar ali algumas linhazinhas, algum espacinho na sinopse. Quando a gente está falando de sinopse, poupar espaço é sempre bom. Quanto menor conseguir ser o tamanho do seu texto e mais você conseguir falar sobre a história, melhor, no caso de uma sinopse. E, cara, eu falo que isso é uma habilidade importante para se ter para a maior parte dos autores, porque quando você estiver fazendo o seu mangá, as falas elas seguem um modelo muito parecido com a sinopse, só que com ainda uma coisa mais difícil, né? Que você tem uma necessidade de soar natural, que a sinopse não tem, porque a sinopse é uma narração. A sinopse ela é uma abstração de literalmente o autor contando para o possível leitor sobre a sua história. Quando a gente está falando da fala de um personagem, você tem que fazer esse mesmo esforço de conseguir transmitir o máximo que você puder de informação ali para o leitor, de uma maneira clara, de uma maneira que soe natural, né? Porque é o personagem que está falando, então ele tem que falar com a voz dele, aquilo tem que soar humano, aquilo tem que condizer com a personalidade daquele personagem. Então você percebe que você tem outros desafios ali, além só de transmitir informação para o seu leitor, e você tem que fazer a mesma coisa que você faz numa sinopse, que é conseguir fazer isso no texto menor possível. Afinal de contas, num balão de mangá, você não pode fazer quantos parágrafos você quiser. Você não pode pegar um balão e esse balão ser metade da página do seu mangá. Então, geralmente, o desenho ele ocupa ali, sei lá, 70% da página de um mangá, e os seus balões de fala eles vão ocupar 30%. E nesse 30% que eles ocupam, e geralmente acho que é menos, 30% se bobear, se eu fosse realmente fazer um cálculo aqui, acho que ainda seria muito provavelmente seria menos do que isso. Nesses 20, 30%, você não tem o espaço necessário para fazer textos muito gigantes. Um balão ali com 2 linhas, 3 linhas estourando, cada linha não vai ter tipo uma frase completa, cada linha vai ter tipo 3 palavras, 2 palavras. Então, assim, é uma capacidade de resumo desgraçada que o autor de mangá, de quadrinho, de modo geral, ele tem que ter. Então, quando eu falo sobre isso, às vezes parece só chatice, não, o Jason não quer ler muito aqui no vídeo, e aí eu sou obrigado a ficar resumindo uma história. Mas não, é meio que postar a sua sinopse aqui já é um treino para você poder ali fazer o seu mangá e depois não ralar com um mangá que fique às vezes muito pesado de ser lido por ter muito texto,
ou o texto não caber nos seus balões, e aí você ser obrigado a colocar balões muito maiores, e aí por conta de colocar balões muito maiores, também a narrativa fica mais truncada, você não tem tanto espaço para o desenho, e por aí vai, né? Então, assim, é uma habilidade que é necessária para todo autor de mangá. É você conseguir fazer essa síntese daquilo que você quer passar, para não só no sentido de frases mais curtas, mas às vezes até quando a gente está falando realmente de colocar a fala no balão, palavras menores. Então, você tem uma palavra ali, tipo, necessariamente. Pô, necessariamente é uma palavra desgraçada, porque ela precisa de uma linha inteira só para ela, numa fala de balão. E muitas vezes, antes da gente fazer um mangá, quando a gente está só pensando, planejando a história e tudo mais, tendo as ideias, e muitas vezes é nessa etapa de ideias que você vai enviar a sinopse para mim, esse é o tipo de coisa que ainda não está na sua cabeça, porque você ainda não colocou aquilo ali de fato num balão e não percebeu que mal cabe essa palavra dentro da maioria dos balões, de um balão mais comum. Você não vai caber a palavra necessariamente. E aí você vai ter que trocar isso por alguma outra palavra que mantenha a frase com o sentido que você quer, que ela não perca o sentido, só que ao mesmo tempo que você consiga colocar mais informação ali, porque só a palavra necessariamente já matou um espaço gigantesco no seu balão, o que faria com que você tivesse que ou colocar um balão maior, comendo parte do desenho, ou estender essa fala desse personagem para 2 quadros, o que faria com que o número de páginas do seu mangá aumente, e por aí vai. Então, é uma administração de espaço sempre quando a gente vai fazer um mangá. E essa habilidade de administração de espaço é algo que você já consegue começar a treinar logo de cara quando está fazendo ali a sinopse do seu mangá. É ter essa clareza de o que é a minha história, qual que é o objetivo do meu mangá, o que eu preciso passar para o meu leitor nesse momento para que crie o interesse nele ali. Com o mínimo de texto possível, porque eu, obviamente, não vou exigir que o meu possível leitor, a pessoa que ainda nem decidiu se ela quer ler o meu mangá ainda, ela já leia uma página inteira de texto. Hoje em dia já está difícil fazer a pessoa ler uma página inteira de texto por algo que ela tem interesse, imagina por algo que ela ainda nem criou o interesse, né? Que é para ela criar o interesse. Então, a sinopse é um excelente exercício para todo mangaka. E de modo geral aqui, eu acho que eu mantenho os pontos que eu já tinha comentado no outro vídeo, né? Não tem uma informação muito clara aqui sobre o protagonista, sobre o objetivo e sobre qual seria a trama em si da história. Aqui a gente tem um contexto geral do mundo. E legal, o mundo tem poderes e você tem uma busca ali por conta desses pilares, né? Para destruir um desses pilares e ganhar poder. E aí você vai ter uma luta por poder, mas quem é o protagonista no meio dessa história? Por que ele quer poder? Ou ele não quer? Ele quer impedir alguém de ter poder? Por que ele quer impedir esse alguém de ter poder? Como que ele teve contato com essa pessoa? E por aí vai. São várias perguntas que naturalmente surgem quando eu leio aqui a sinopse e que no mangá em si essas perguntas precisam estar respondidas. E eu diria que até na sinopse é interessante que algumas delas tivessem respondidas para que possa criar esse engajamento maior com o leitor. Aqui eu entendo que é uma história com vários, né, com vários conflitos e aparentemente vários personagens buscando o poder de uma maneira egoísta. Então, assim, é essa leitura que eu tenho da história. Eu não criei ainda nenhuma ideia de qualquer outra coisa. Então, eu iria entrar na história muito mais, como eu posso dizer, muito mais vazio de expectativa, o que por um lado pode ser bom, mas por outro lado pode ser que o leitor acabe não entrando na história por não ter tido nenhum elemento ali que talvez chamasse um pouco mais de atenção para tipo, é isso que eu vou acompanhar aqui, legal, quero ver, sabe? Aquela parte que desperta a curiosidade de fato é que pode estar ali muitas vezes no objetivo do protagonista, em quem ele é e nessa relação de como ele vai se relacionar com aquela história, com aquele mundo que você descreveu aqui pra gente. Nesses casos, assim, é bem simples, é só pensar o seguinte: geralmente, qual que é o modelo de começo de quase todos os mangás? Ele começa com uma explicação rápida ali sobre o mundo daquela história, né? E aí, assim que você explicou o mundo, né, nessas histórias que tem um mundo mais fantástico, etc., que necessita de alguma explicação, de alguma contextualização antes de entrar na história, o que viria a seguir? Geralmente o que vem a seguir, na maior parte dos mangás, é a apresentação do protagonista. Quem é o protagonista, como que é a vida dele naquele momento, e a partir daí você vai ter algum evento que vai mudar a vida dele
para dar início, para dar o gancho inicial da história. Então é essa parte que muitas vezes eu sinto que falta, não só no caso dessa sinopse, mas de várias sinopses que eu analisei ao longo desses anos aqui no canal. O que é esse segundo passo? Né? Quem é o protagonista? Onde que ele está vivendo? O que vai acontecer na vida dele que vai mudar ali o destino dele para dar esse pontapé na história, para começar a história? Ah, não, nada acontece na vida dele, ela continua do jeito que tá. Então por que a história tá começando desse ponto e não de outro ponto da vida dele? Por que é interessante contar essa história se a vida dele continua a mesma coisa? É aquele negócio que eu já falei. Geralmente você vai contar algo que aconteceu com você para um amigo seu quando é algo diferente. Você não vai chegar para um amigo seu e simplesmente contar que o seu dia foi igual a todos os outros. E mesmo se for, você só vai falar isso. Ah, meu dia foi igual a todos os outros. Quando minha esposa chega do trabalho dela e pergunta como que foi meu dia, eu falo, foi normal. Porque é isso, eu fiz o que eu faço todos os dias. Eu fiz um storyboard de manhã, eu fiz a arte final das páginas de encomenda ali, no final eu mexi um pouco no canal, gravei um vídeo, editei uma thumbnail, etc. É o que eu faço padrão, foi um dia normal. Eu não vou contar 100% do que aconteceu com a mesma empolgação que eu contaria se tivesse acontecido uma coisa extraordinária, uma coisa diferente. Geralmente quando a gente vai narrar uma história, começar uma história, é porque aconteceu alguma coisa diferente que vale a pena ser contada. Eu acho que é um pouco difícil de colocar isso em palavras, essa explicação, mas eu sempre tento bater nessa tecla, porque eu acho que um dos pontos iniciais para qualquer autor, quando vai começar a fazer o seu mangá, é por que essa história está sendo contada, o que tem nela, o que fez ela diferente. Dentro do próprio universo ali da história, dentro da própria lore, não necessariamente, tipo, por que essa história quer ser contada? Porque eu criei e achei legal e eu quero contar. Beleza, isso é motivo suficiente, não tem problema nenhum. Na maior parte dos autores é isso e tá tudo bem. Mas dentro da própria história, por que esse momento, desse acontecimento, desse mundo, vale a pena estar registrado, enquanto os outros não? Né? O que aqui tem de mais? E aí você consegue chegar mais perto de um motivo ali da história acontecer, e chegando mais perto desse motivo da história acontecer, você também consegue ter uma base muito melhor de caminho para você seguir, de como que você vai desenvolver essa história. Novamente, as pessoas que estão nos livros de história que a gente estuda hoje são pessoas que tiveram acontecimentos, feitos, ouvidas ou algo assim que de alguma forma marcaram aqui a nossa história, aquilo que a gente conhece como a nossa história, com H maiúsculo. Essas pessoas estão ali. Não necessariamente você vai ter registrado no livro de história um dia comum na vida, mesmo de alguém que de repente foi importante. Geralmente você vai contar por que essa pessoa foi importante ali para o mundo, o que ela fez que tornou ela importante para o mundo. Ou algo nesse sentido, seja de bom, seja de ruim, né? Tem pessoas que viraram importantes para o mundo porque elas fizeram coisas horríveis, enfim, e outras pessoas que realmente mudaram o mundo de uma maneira positiva, e por aí vai, mas o foco sempre é, você está contando aquilo porque aquilo importa de alguma forma, então achar o porquê aquilo é importante dentro do mundo da sua história ajuda você a entender por que você está contando aquela história e ao contar aquela história, ajuda você também a ter isso em mente. Sempre ter isso em mente. Eu estou contando essa história importante por conta disso. Porque a partir dessa história aconteceu essa mudança, aconteceu esse grande feito. E esse grande feito, por exemplo, e não necessariamente isso precisa ser no mundo da sua história, em histórias fantásticas costuma ser no mundo, mas quando a gente está falando, por exemplo, de histórias mais intimistas, esse grande feito, essa grande mudança tem a ver com a vida da própria pessoa. Então, é uma pessoa que estava em depressão e ela conseguiu se curar da depressão. Isso foi um grande feito na vida dela, mudou a vida dela. Então, dentro do mundo que seria daquela história, e o mundo dessa história seria a vida daquela pessoa, aquilo foi um grande acontecimento dentro da vida dela. Igual eu falei, se acontece alguma coisa espetacular na sua vida, alguma coisa diferente, alguma coisa que muda, isso é o tipo de coisa que geralmente você vai chegar e vai contar para sua mãe, para sua família, vai contar para seus amigos, etc. Se tudo for normal, se tudo mantiver como está, se nenhuma mudança grande aconteceu, geralmente não vai ter por que você simplesmente pegar um pedaço daquele dia para contar para alguém. E esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Vou continuar aqui desenhando a minha cartinha de Hooligan, o card game de Hooligan em breve vai estar pronto e vou anunciar aqui quando ele estiver pronto para ser lançado. Conto com o seu apoio aí. Queria saber se você está empolgado pro card game de Hooligan, cara. Eu estou bastante empolgado para esse projeto. É algo que eu queria fazer há muito tempo e agora com a retomada de Hooligan, inclusive Hooligan vai voltar a ser publicado gratuitamente digital aí em breve também, então já você vai poder ler os capítulos se você não teve condições de adquirir o impresso. Até hoje você vai poder ler os capítulos digitalmente de graça. É só continuar acompanhando aqui o canal que quando isso acontecer eu vou avisar aqui, eu vou deixar o link aqui. Enfim, os membros já estão tendo esses capítulos disponíveis aí, já estão podendo ler com antecedência. Então, mais um
ponto aí para quem se tornar membro aqui do canal. Tem várias vantagens e eu quero trazer cada vez mais vantagens, porque, como eu disse, me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Ok? Chega de enrolação, tem que continuar aqui o meu trabalho. Valeu para você que assistiu até aqui. Vejo sim o próximo vídeo. Aqui tem uma recomendação de um outro vídeo que pode ser do seu interesse e falou, é nóis!